Olá, meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui indo para essa reta final da nossa primeira parte, né, da introdução à vida devota. E estamos aqui, né, finalizando. Nós caminhamos muito por um caminho de luta contra o pecado grave, contra os afetos do pecado grave. Fizemos meditações, né, sobre como o pecado grave pode nos roubar a vida eterna e nos levar para o inferno, né, nos privar do paraíso. Nós encaminhamos tudo isso para uma confissão geral e para essa liberdade em relação ao pecado grave. Porém, para finalizar essa primeira parte, então assim, na estrutura que São Francisco de Sales propõe no livro, essa primeira parte, ela é como aquela preparação do terreno, sabe? Ela não é a construção propriamente dita, ela é a preparação do terreno. Então, para isso, nós tiramos os grandes buracos, mas nós precisamos tirar algumas imperfeições nesse terreno para poder edificar essa obra. Então, depois, mais para frente, ele vai falar de oração, ele vai falar sobre vida de virtude, mas antes disso, nós precisamos preparar esse terreno para a obra, né? Deixar esse terreno bem aplainado para começar a obra. Então, a gente começou ele pelo pecado grave, mas agora ele vem começar esse capítulo 22 falando: é preciso que nos purifiquemos do afeto aos pecados veniais. Então é muito interessante, né, que eu vou começar lendo o trechinho dele, ele diz assim, ó: à medida que se vai aclarando o dia, vamos descobrindo no espelho as manchas do nosso rosto. Do mesmo modo, à medida que a luz interior do Espírito Santo esclarece as nossas consciências, vemos mais clara e distintamente os pecados, inclinações e imperfeições que nos podem impedir de alcançar a verdadeira devoção. Então é aquela ideia que muitas vezes a gente repete, né? E São Francisco de Sales ali há 300, 400 anos atrás já estava falando. A gente, quanto mais perto da luz a gente chega, mais perto a gente vê aquelas pequenas falhas. Então é muito comum que no início da conversão a gente precise lidar com pecados graves, com grandes coisas. Pode ser até que mesmo depois da conversão você ainda carregue isso. Mas principalmente ali, depois da conversão, depois de um tempo, esses pecados graves vão embora, mas parece que aqueles pecados que já existiam antes, mas que não eram tão graves, eles começam a nos incomodar, porque a gente quer crescer na vida espiritual. Então, a luz vai mostrando pra gente a clareza dessas coisas que são menores. Então, a gente, poxa, né? A pessoa chega lá no grupo de oração, a festa, balada, vida sexual desregrada, desordenada, e ela vai se livrando, às vezes, dessas coisas que são maiores, né? E de repente ela começa a ver, poxa, mas eu fico brigando com os meus pais, eu não trabalho direito, eu não estudo direito, olha como que é o meu olhar, olha como que é a minha forma de lidar com as pessoas, eu fofoco. Então outras coisas começam a aparecer que antes existiam, mas você não via porque você não estava perto da luz. Quanto mais perto você chega da luz, você começa a ver essas pequenas imperfeições, e é disso que ele está falando. Ele fala: e quanto mais perto nós chegamos, como eu falei para você agora, mais abrasa-nos o desejo de limparmos e purificarmos. Não é isso que você sente? Poxa, você que está fazendo isso aqui comigo, essa caminhada, não sei se você fez na quaresma, ou se você acabou vendo aí os vídeos do YouTube posteriormente, porque queria estudar a Filoteia, mas se você chegou até mim e acompanhou até, poxa, o capítulo 22, você tá com o coração abrasado de melhorar. Você tá com o coração abrasado de crescer, né? Então a gente não pode perder esse ânimo. E ele vai falar assim, olha, que muitas vezes os pecados, a gente, além dos pecados mortais e os afetos que nós temos por eles, nós precisamos purificar então dessas inclinações e dos apegos que nós temos aos pecados veniais. Então os pecados mortais, eles matam a alma, eles nos roubam a eternidade, os veniais não. Mas não quer dizer que os veniais são inofensivos, tá? E principalmente os afetos e as inclinações dos pecados veniais. Então, por que que ele vai dizer isso? São Francisco de Sales vai dizer, olha, você nunca vai conseguir se livrar inteiramente dos pecados veniais. Pode ser que em certos momentos você consiga, mas dificilmente você vai conseguir ficar livre totalmente dos pecados veniais, porque nossa natureza é decaída. Mas uma coisa é você cometer um pecadinho venial, falando pecadinho aqui, não no sentido de dizer que não tem problema, mas só para colocar aqui na ordem hierárquica
tá? Então você comete um pecado venial e sem aquela intenção, mas cometeu pela sua fragilidade humana. Você vai pedir perdão, né? Você vai recomeçar. Agora, se você comete esse pecado venial, mas você não mantém um afeto a ele, a gente chama até de pecado de estimação. Você chama de pecado de estimação, você está mantendo um afeto ao pecado. Né? Essa é a primeira coisa. Pode ser uma fraqueza sua, mas não chama de estimação. Ele não é o seu pecado de estimação. Porque se você tem estima a ele, é o problema. Então, assim, poxa, eu tenho uma fraqueza aqui, de vez em quando eu falo mal das pessoas, faço uma fofoca. Você estava numa conversa, tal, rolou aquela empolgação, pá, falou, pronto. Foi pecado venial, não tinha intenção, você foi levado ali, falou e logo você já sacou e parou. Então não foi uma matéria grave também, né? Você não falou uma coisa mega grave de alguém, um segredo mega. Falou um pouquinho mal ali, não era matéria grave, então você, pecado venial. Logo que você percebeu, você parou. Mas não pode é você tomar gosto por isso, sabe? Isso virar sua rotina, sabe? Sabe quando a gente tá mais estressado, a gente fala, nossa, tô fraco para doce, tô ansioso, tô comendo muito doce. Não pode, isso não pode ser o seu doce que te deixa viciado, tá? E dentro da gula também, pode ser a mesma questão do pecado venial que eu tô falando. A gente não pode ter essa estima, deixar que o alimento nos domine dessa forma, tá? Mas não é só o alimento, são as outras questões também. Então é isso que São Francisco de Sales vai dizer. E seguindo aqui, ele vai dizer assim: pecado venial, por pequeno que seja, desagrada a Deus. Ele não desagrada ao ponto de te tirar a eternidade. Não mata a sua alma. Você não vai ser condenado pelo pecado venial. Pode ser que você ganhe tempo de purgatório para se purificar o que você não purificou na sua vida. E não acho que o purgatório é bom. O purgatório é gostoso. A única esperança do purgatório é que um dia você vai para o céu. Você não está condenado. Mas também não é bom. Então, se nós ele fala isso, poxa, se você ama a Deus, né, por que você vai ter essa. Você vai ser tão leniente em desagradar, sabe? Será que é possível que uma alma nobre e bem formada queira não somente desagradar ao seu Deus, mas ter afeição e gosto de lhe desagradar? Pensa ali num casamento. Poxa, você pode ser, poxa, eu não traio, eu não minto para minha esposa, taranã, taranã. Mas aí eu vou fazendo pequenas coisinhas que desagradam ela. Isso é legal? Isso combina com amor? Isso faz bem? A gente olhando para a questão humana, você sabe que isso não vai dar bom, que pode gerar coisas maiores depois. É a mesma coisa aqui na vida espiritual. Então ele vai dizer o que acontece quando essa afeição ao pecado venial ela acontece na nossa vida. Ela vai dizer que isso nos amortece, debilita a força do nosso espírito, opõe-se às consolações divinas e abre portas às tentações. Então, assim, você não quer cair no pecado grave, certo? Então nós não podemos ser tão afetuosos assim ao pecado venial. Porque. E lembra que a característica da devoção era a prontidão, né? Falou assim, olha, a, a caridade, ela é boa, mas a devoção é fazer a caridade com prontidão, com diligência, né? Essa era a característica que São Francisco de Sales colocava para a devoção. É uma coisa, não é só você fazer uma caridade, uma força sobre-humana ali com a graça de Deus, claro, mas uma força e fiz a caridade. Então, isso acaba sendo natural, com prontidão, com diligência. Então, esse negócio de não estar com a prontidão, muitas vezes vem pelo afeto ao pecado venial. Ele vai falar assim, as aranhas não matam as abelhas, mas estragam e corrompem o mel com os fios que tecem nas colmeias. Embaraçam-nos de tal maneira que as abelhas não podem continuar o seu trabalho. Então, ele vai dizer assim, né, as abelhas vão começar a tecer sua teia ali na colmeia, mas ele não mata a abelha. Assim como o pecado venial não mata a nossa alma, mas torna o trabalho da abelha inviável e contamina o mel. A mesma coisa acontece, né? Torna o nosso trabalho de crescer na vida espiritual inviável e contamina o mel da nossa devoção. Então ele vai falar assim também, né, como eu falei para você já na questão da prontidão, é isso que ele está falando aqui. Seguindo, ele vai dizer assim, não é muito, Filoteia, dizer alguma pequena mentira, faltar um pouco com a cautela nas palavras, em ações, olhares, em trajes, em brincadeiras, em jogos, em danças, contanto que no mesmo instante em que essas aranhas espirituais entrarem na nossa consciência,
logo deitemos fora e as afastemos, como as abelhas fazem as aranhas corporais. Ele fala assim, se permitirmos que ela monte as suas estações no nosso coração e se multipliquem por lá, nosso mel será perdido e a colmeia da nossa consciência se tornará empestada e desfeita. Em que razão cabe uma alma generosa se deleite de desagradar a Deus, ganhe gosto e afeição em ser-lhe desagradável, queira ter afeto ao que lhe aborrece? Então, essa é uma reflexão muito boa, né? Eu acho, a gente fez um caminho, né, um caminho mais hard até aqui, passando pelo pecado mortal, e principalmente com os afetos ao pecado mortal. Talvez você já tinha deixado o pecado mortal, mas a gente estava lutando também contra os afetos que nós tínhamos a ele. Agora, nós trabalhamos diretamente aqui contra os pecados veniais, e eu acho esse trecho, a próxima que nós vamos trabalhar amanhã, são trechos que me tocaram bastante o coração. Tá? Eu falei para vocês aqui, eu não estou aqui para ensinar algo do alto da minha sabedoria e da minha devoção. Não, eu estou trilhando esse caminho de busca da devoção e resolvi compartilhar com vocês. Tá? Então, para mim, isso me tocou bastante e deu bastante material para que eu pudesse refletir. Tá bom? Amanhã nós encerramos finalmente essa primeira parte. Conto aí com a presença de vocês. Grande abraço.